O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Queridos catecúmenos, introdutores, catequistas, toda a comunidade aqui reunida, demos início com essa liturgia a mais um ano litúrgico, a mais um tempo da Igreja que nos marca dentro do tempo cronológico, dentro do tempo do relógio, e nos convida a observarmos a finalidade da nossa vida. É oportuno a gente perceber que advento quer dizer vinda, ou aquele que há de vir. Nós, no tempo do advento, celebramos as duas vindas de Cristo. Primeiro, nós sabemos que Ele já veio e que Ele voltará. O início do tempo do advento vem nos chamar a atenção a segunda vinda de Cristo. Portanto, aquele que há de vir, veio e voltará. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o momento. Mas agora é o tempo em que a Igreja nos chama a avaliar nossa vida, aguardando a segunda vinda de Cristo. Mas também a gente celebrará no dia 24, 25, a primeira vinda de Cristo, trazendo presente a encarnação ou o Natal do próprio Cristo. Essas duas dimensões marcam exatamente o advento daquele que veio e que voltará. E aqui a gente precisa observar que toda essa liturgia não é para pôr medo em ninguém, não é para assustar ninguém, não é para que a gente fique ansioso ou em pânico, pelo contrário. Quando a gente fala da segunda vinda de Cristo, o grande convite da Igreja é para que a gente tenha
atitudes de vigilância, de atenção, de oração, de cabeça erguida, olhando para as coisas do alto, porque vejam, nós não sabemos quando o Senhor voltará para reunir a terra inteira, mas também nós não sabemos quando nós voltaremos a Ele. A gente, às vezes, é muito cheio de seguranças e a gente nem gosta muito de parar para pensar que nós estamos sujeitos a qualquer momento a voltarmos ao Senhor. Nós não sabemos o momento, não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mesmo que Ele não volte tão rápido assim, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer, nós sabemos que voltaremos a Ele a qualquer momento. Portanto, o grande convite é não perdermos de vista uma autoavaliação, um cuidado com as nossas escolhas e algumas atitudes que devem fazer parte da nossa vida como escolha, como liberdade. Então, aquele que veio para nos salvar. Aquele que voltará também para nos salvar. Portanto, a gente entra no tempo do advento pensando um pouquinho que somos seres de travessia. Nós sempre estamos indo de um lado para o outro da vida. E nesse sentido, a gente não pode se distrair e nem se acomodar. O que é se distrair? Na própria liturgia vai dizer: cuidado para que vocês não se distraiam com a bebedeira, com a comilança, hoje em dia com o consumismo, com o relativismo, com o excesso de ansiedade com relação ao dia do Natal, à véspera do Natal, ao peru que vai assar, esse tipo de coisa. Inclusive, coincidir o advento com as festividades de fim de ano é algo muito oportuno para que a gente não perca de vista o sentido da vida. O advento, ou também aquilo que nós chamamos das vindas de Cristo, não vem para pôr medo, mas vem para chamar a nossa atenção que nós precisamos ficar atentos e ao mesmo tempo nos enchermos de um sentimento de foco, né? As luzes começam a brilhar, a gente começa a ter um tanto de festa, de confraternização, de formatura, que pode tirar o nosso foco e a gente então passar esses 40 dias de forma distraída, passar esse tempo de forma um tanto quanto preocupados com tanta coisa que não olhamos para o essencial. E aí, o grande convite da liturgia é: vejam, é preciso atitudes. Na primeira leitura dizia: quando o Filho do Homem voltar, é preciso que nós conservemos em nós bons sentimentos e atitudes de virtude. No Evangelho vai dizer: levanta a cabeça, não para de rezar, fica vigilante e tenha esperança. Então veja, o grande convite é: precisamos rezar, porque rezar é sempre se encontrar com aquele que voltará. Quem reza tem contato com Deus, tem os olhos voltados para Deus e não vai se assustar quando Ele voltar. Quando a volta de Cristo nos põe medo, quando a gente está longe dEle, quando os nossos sentimentos não são sentimentos unidos a Ele, ou quando nos falta transparência. O advento é um tempo de transparência, é um tempo de passagem, é um tempo de olharmos a nossa vida e avaliarmos diante de Deus. E um dos melhores caminhos é a oração, rezar. Rezar em atitude vigilante. E a atitude vigilante da nossa liturgia de hoje é levantar a cabeça, né? A gente não pode ficar só olhando para baixo, só olhando para as coisas que passam. Levanta a cabeça, olhe para o alto, veja que aquele que veio há de vir voltará.
e não pode nos pegar desprevenidos, né? O advento, ele chama a nossa atenção. Não se distraiam, porque quando a gente menos espera, o Senhor pode vir e nos levar, e a gente estar completamente perdidos e encantados com tantas verdades e festas que esse fim de ano tem a nos oferecer. E aí, o convite, levanta a cabeça, reza, fica vigilante, é somado a uma esperança. O quanto para nós é importante a gente entender, primeiro, que se ele voltar, com todos esses sinais que a liturgia propôs, numa linguagem apocalíptica ou numa linguagem de revelação, ele vai voltar para nos salvar, vai nos chamar pelo nome, vai dizer o que cada um de nós de fato significou e qual o sentido que pusemos na vida. Por isso, olhamos o início do ano litúrgico, nós olhamos para a finalidade, para o fim, para a finitude ou para o sentido da nossa vida, e devemos perceber o porquê estamos aqui, o para que estamos aqui e qual a nossa relação com aquele que veio e voltará, para que, vigilantes, nos enchamos de esperança. Ele vem para salvar, ele vem para nos conduzir à eternidade, ele vem para que cada um de nós perceba a grandeza daquilo que é muito maior do que isso aqui que passa. Nós não nascemos para ficar aqui, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, e essa passagem sempre precisa ser recordada para que a gente mantenha em nós os mesmos sentimentos daquele que nos ama e nos salvou. Façamos um bom advento, façamos nesses 4 domingos que antecedem a festa do Natal, um tempo bonito de avaliação, de silêncio, de olhar para aquilo que dá para ser melhor, para celebrarmos sempre a vinda do Salvador, para nos indicar o caminho, a verdade e a vida que é dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.